E aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui esclarecendo a dúvida de um inscrito sobre resistência, sobre o resistor de um chuveiro. E por que esse resistor ele queima? Um exemplo, você vai pegar um chuveiro de 127 e vai ligar numa tensão de 220. E por que essa resistência, esse resistor ele queima? Primeiramente a gente tem que entender o seguinte, pessoal. O que é uma resistência, um resistor? É um material, ele se opõe ali à passagem de um fluxo de elétrons. Então, cada componente, cada chuveiro, cada matéria, cada eletrodoméstico tem a sua resistência montadinha, bonitinha. Então, um exemplo que a gente vai trabalhar. Dois chuveiros ligados a uma tensão de 127 e ligado a uma tensão de 220 volts, ambos com a mesma potência. Então, o que a gente tem que entender? Potência é uma coisa, tensão é outra, corrente elétrica é outra, são coisas que estão ligadas, mas que são diferentes. Mas combinadas faz com que esse aparelho ele funcione. Então, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, vamos fazer uma analogia. Tensão elétrica, 127, 220 volts, é a força que vai empurrar a minha corrente elétrica. Então, 127 vai empurrar com menos força do que em 220 volts, certo? Entendido isso, a gente tem que partir agora para a parte da resistência. Um chuveiro de 127, pessoal, ele tem média de 2,9 de resistência. E um chuveiro de 220 volts tem em média ali 8,8 ohms de resistência. Por aí a gente vê, então, um chuveiro de 127, a resistência dele é menor. Um chuveiro de 220, a resistência dele é maior. Agora, se você pegar um chuveiro de 127, certo? Que tem uma resistência de 2,8 ohms aproximadamente, e ligar numa tensão de 220, aquela tensão de 220, ela vai querer empurrar elétrons. Só que a resistência desse chuveiro de 127, que a gente ligou lá, tem uma resistência menor. Então, se ele tem uma resistência menor, a tendência dele deixar passar um fluxo de elétrons muito grande, uma corrente de elétrons muito grande, é muito grande. Então, se eu estou empurrando 220 volts numa resistência pequena, vai passar um mundaréu ali, mais ou menos 78, 79 amperes. E aquela resistência ela não está preparada para isso. Se a gente pegar aí, a gente vai ver que um chuveiro de 127 volts, ela tem que passar ali mais ou menos uma corrente de 43, 44 amperes. Então, quando eu coloco esse chuveiro nessa tensão de 220, vai empurrar um fluxo de elétrons muito grande que aquele resistor não está preparado. Vai acontecer o quê? A queima do resistor. E no processo inverso, você ligar um chuveiro de 220 volts em uma rede de 127, olhe bem, chuveiro de 220 volts ele tem uma resistência de 8,8 ohms, uma resistência grande comparada com 127. Quando você pega esse chuveiro e liga numa tensão menor, então eu tenho uma resistência grande e uma tensão que está empurrando os elétrons pequeno. Então, além de eu ter uma tensão pequena empurrando esse fluxo de elétrons, eu tenho uma resistência grande. A tendência é eu passar um fluxo de corrente de elétrons muito pequeno. Por isso que o funcionamento do chuveiro de 220 volts, ele fica comprometido. Ele acaba não queimando, certo? Justamente por conta disso. Então, espero ter sido claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até uma próxima.